E aí pessoal, beleza? Estamos aqui, canal Arquimagia, e hoje, né, vamos falar de música mais uma vez. E com a continuação aí do nosso incrível trabalho aí, a gente trouxe o mestre Vini aí, que trabalha com direitos autorais e tudo mais aí. Vini, muito obrigado por você estar aqui, pelo espaço aí, pela agenda aí, que é sempre super lotada, né? Eu sei muito bem como é que é. Mas a gente está aqui para falar hoje de selos, né? E é um tema muito importante, né? Um tema muito importante para ser tratado, porque muita gente já ouviu falar, mas sabe de muito pouco. Então a gente está aqui para dar algumas informações extras perante a isso. Show! Ó, para mim é sempre uma honra inenarrável estar aqui no canal Arquimagia. O canal passou por transições, né? Mas está se acostumando. Antes eu vinha mais para tocar, né? Agora eu vim para falar. Mas é um assunto que eu sou apaixonado, eu adoro falar sobre direito autoral, sobre música e sobre selos musicais. Eu acho muito legal a gente trazer esse tema, porque na verdade tem surgido muitos selos novos. Muita gente se interessando em iniciar um selo próprio, até porque hoje é muito fácil você distribuir sua própria música, né? Então você produz, às vezes contrata um estúdio, ou às vezes você produz dentro de casa mesmo, e abre o seu selo e lança suas músicas. Porém, as pessoas acham que ter um selo se resume a isso, a você abrir uma conta numa distribuidora e lançar suas músicas, sendo que na verdade o trabalho de um selo musical vai muito além. Agora eu vou te falar uma coisa que você provavelmente não sabe. Se a gente seguir esse raciocínio de ter um selo, eu tenho um selo musical. Você sabia disso? Eu acredito que sim. Eu tenho um selo. Se você for pegar as minhas músicas, pega no Spotify, por exemplo, qualquer álbum que eu lancei, qualquer single, você vai ver, com exceção do primeiro, tá? Você vai ver que lá embaixo vai estar escrito Vini V Records. É o meu selo. Como se fosse um CNPJ. Como se fosse um CNPJ. E aí, ó, começa a primeira parte, porque eu não tenho CNPJ. Eu simplesmente coloquei o Vini V Records de gaiato, porque eu não tenho selo coisa nenhuma, né? É só pra quem sabe um dia, né? A questão é o seguinte, ó, antes de falar do CNPJ, pra mim o principal ponto de você ter um selo é você construir o seu catálogo, tá? E é mais ou menos isso que eu tenho feito. Então, com as músicas que eu faço e distribuo, eu distribuo no selo Vini V Records. E não só isso, porque você sabe que eu cheguei a produzir algumas músicas também. Inclusive eu produzi de alguns outros artistas, mas pouco, tá? Fiz pouco isso. Mas fiz. E tá lá Vini V Records. E mais do que isso, os ISRCs que foram gerados, eles foram gerados com o meu nome. Eu tô como produtor fonográfico. E na maioria dos casos é pra eu estar mesmo. E eu já vou falar por quê, tá? Mas eu sou produtor fonográfico, eu que realmente, quando eu digo produtor fonográfico, não é necessariamente da produção musical, mas é da viabilização daqueles fonogramas, tá? De economicamente mesmo tornar viável aquela gravação. E por conta disso, essas gravações fazem parte do meu catálogo como produtor fonográfico, tá? E agora eu vou falar do CNPJ. É algo que muitas vezes quem cria um selo não se preocupa em criar um CNPJ. Às vezes por uma questão financeira, porque para você abrir um CNPJ você está abrindo uma empresa, então você tem que se preocupar com contabilidade, né, com o regime fiscal que você vai adotar, né, qual que vai ser o tamanho da sua empresa, se você vai abrir uma conta jurídica no banco, se você, né, quanto de investimento você vai ter. Então são questões que vão além, que às vezes uma pessoa como eu, por exemplo, que está criando algumas músicas, né, para começar a distribuir e lançar de vez em quando, não quer se preocupar. A pessoa pode abrir uma MEI, por exemplo, né? Mas mesmo o MEI tem um custo mensal, né? Então
eu não abri nada. Sim. Eu não quero ter custo mensal, mas eu não estou tendo um selo musical sério. Né? Eu estou tendo o meu selo, que é só um nome que eu coloco na hora de distribuir, mas eu não tenho uma operação de selo musical, né? Não tenho artistas hoje que eu invisto, hoje eu não tenho isso. O que eu tenho é a minha filiação na sociedade, na Socimplo, no caso, como produtor fonográfico, que me permite gerar fonogramas por lá. Tá? Isso é o que eu tenho hoje. E às vezes o cara que ele, né, é um produtor musical, né, às vezes ele tem um home studio, ele começa a se interessar por isso e quer abrir um selo próprio. E aí, de cara, ele não abre um CNPJ. Porém, se aquilo começa a realmente andar, né, esse projeto vai para frente e ele pretende expandir, então não vai ter como, ele vai ter que abrir. Primeiro, mesmo que ele seja independente. Mesmo que ele seja independente. Né? Aliás, eu não vejo como você ter um selo musical e não ser independente, a não ser que você faça assim, um contrato de distribuição com uma major, né? Mas ainda assim o seu papel de selo independente não vai mudar muito. Tá? Não vai mudar muito. Quando você tem um selo musical e você começa a crescer esse selo e começa a ganhar dinheiro com isso, então, primeiro, você vai querer fugir da pessoa física, porque senão você vai ter que pagar imposto de renda de pessoa física, que é mais alto do que de pessoa jurídica. Então, primeiro ponto para você vir para o CNPJ, né, criar um CNPJ. Segunda coisa, fica mais fácil, dependendo do caso, né, de ter acesso a crédito. Então você pode pegar um empréstimo para investir em equipamento, enfim, montar a sua empresa. Mas tem um ponto que é muito importante, que são os contratos de distribuição, que eu já até meio que dei uma prévia sobre isso. Né? Por quê? Eu não sei se você já parou para se perguntar como que a pessoa ela vai escutar música sem ter uma distribuidora, sem que se tenha uma distribuidora. Ela vai digitar na barra de pesquisa e vai encontrar. Será que ela vai? Porque se não tiver quem distribua, o conteúdo não vai estar disponível. Sim, tem razão. Tá certo. É interessante, né? Antigamente, as distribuidoras musicais, elas eram empresas de logística. Porque qual que era o trabalho delas? Pegar os produtos físicos, né, os discos, e encher, né, lotes lá do caminhão para que esse disco chegasse na prateleira do mercado, ou da banca de jornal, né, da loja de música, exato. Hoje, as distribuidoras, elas são empresas de tecnologia. Elas pegam o arquivo digital e disponibilizam nas plataformas, que são as prateleiras de mercado. A gente pode ou comprar a música, né, no download, ou a gente pode acessar a música no streaming, com uma assinatura paga ou não. Né? Mas hoje o consumo de música ele se dá dessa maneira. Aí você coloca na barra de pesquisa e tenta encontrar a sua música lá no YouTube, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple, seja lá qual for a plataforma. Mas o fato é, para a música estar naquele lugar, teve uma distribuidora que fez esse meio campo, tá? Que disponibilizou o áudio lá naquela plataforma digital. E os selos fazem contratos com as distribuidoras, porque a distribuidora, ela é o que o nome diz, ela se encarrega em distribuir, mas ela não produz. Quem produz é a produtora, é o selo musical. Esse sim produz o conteúdo. Então o selo ele vai se encarregar de ter esse produto digital, mas ele vai precisar de uma distribuidora para poder distribuir. E aí que chega nos contratos. O que é muito comum?
o selo tem, por exemplo, já um catálogo, né? Já tem um certo rendimento. Vamos supor, o cara ele começou a lançar as músicas dele, começou a render, ele fala, opa, já estou ganhando um dinheirinho aqui. Mas talvez se eu for para uma outra distribuidora, dá para eu ganhar mais. Dá pra estar em 2 distribuidoras? Dá, mas depende. Depende. Dá para você estar em 2 distribuidoras ou até mais. Sim, 2 sabe? 2 ou 5 ou 10. Se você não tiver exclusividade com nenhuma delas. Ah, sim. Né? E aí você vai colocar algumas músicas em algumas músicas em outra. Tá? Desse jeito dá. O que não dá pra fazer? Você pega a mesma música e coloca... Ou melhor, mais do que a mesma música, você pega o mesmo produto e distribui em 2 lugares diferentes. Quando eu digo produto, o que eu quero dizer? Vamos supor. Você, com a banda Adversa, lançou o single A Razão. Foi o primeiro single da banda Adversa. Você não esperava, hein? Vou usar esse exemplo, né? Não, muito... Aí depois você lançou o álbum... Calma. Ah, caramba, tá na minha mente aqui. Razão saiu, vai. Eu esqueci o nome do álbum. Pensamentos. Sua vida, rotina, trabalho... Fala o nome do... Pensamentos do cotidiano. Boa. Pensamentos do cotidiano, ouça. Isso aí, isso aí. Então, você mostrou, a gente já nem precisa mais dar mais nenhum tipo de exemplo. Só exemplo adverso já tá razão e pensamentos cotidianos. Mas veja só, você tem o single, A Razão, e a música, A Razão, a faixa, ela tá dentro do álbum também. Né? Pensamentos do cotidiano. Você tem 2 produtos aqui. Você tem um single e o álbum. Você pode até distribuir produtos diferentes. Tá? Você pode distribuir a mesma música se fosse, por exemplo, você tem A Razão. Aí você vai fazer um outro single, tipo A Razão acústico. Outra gravação, outro ISRC, tá? Lugares diferentes. Agora, a mesma música aqui, tá com o mesmo ISRC, sabe? Vai dar problema se você pegar ela e distribuir em 2 lugares ao mesmo tempo. Entendi. Tá? Mas o acústico não. O acústico não. O acústico é outro produto. Tá? Entendi. E sobre isso, né, sobre esses contratos de distribuição, você lançou o single A Razão, né? Que depois fez parte do álbum e tudo mais. Mas você lançou lá o single. Aí vamos supor que depois de um tempo você lança uma versão acústica da mesma música, mas é uma outra gravação, versão acústica, outro ISRC. Isso vai ser um outro produto, é a mesma música, mas é um outro produto. Você pode lançar esses 2 produtos, cada um em uma distribuidora diferente, mas você não pode lançar o mesmo produto em 2 distribuidoras diferentes, porque senão isso vai gerar uma duplicidade dentro das plataformas. As plataformas vão falar assim, epa, distribuidoras, vocês estão entrando em conflito. Porque tem o mesmo selo. Porque tem o mesmo selo, porque tem o mesmo código de barra. Aliás, não necessariamente vai ter o mesmo código de barra, tá? Pensando bem. Pode ser que tenha código de barra diferente, mas o ideal é que tenha o mesmo código de barra e o mesmo ISRC também. Dá pra dar uma confundida nisso aqui, ó. Deixa eu fazer um disclaimer aqui pra câmera. Pode tá? fazer. Faça. Porque talvez você que distribui música não está acostumado a gerar o seu código de barra, porque é uma opção que muitas distribuidoras digitais oferecem. E talvez você não esteja acostumado a gerar o seu próprio ISRC, porque também é uma opção que as distribuidoras oferecem. Mas ainda assim pode acontecer uma duplicidade por conta das ferramentas de Content ID dentro das plataformas.
as plataformas elas conseguem reconhecer que se trata do mesmo áudio e vão correr atrás dos titulares de direito autoral para ver quem que realmente é o detentor daquele áudio. A ideia disso é evitar que eu, por exemplo, pegue o single A Razão e suba, né, lá nas plataformas através de um painel próprio, coloque o meu selo e ganhe dinheiro em cima da sua música. Porque hoje a pirataria digital acontece assim. As pessoas elas fazem distribuições ilegais. Muita gente, sabe o que eu já vi pelo menos, né? Aí você pode me confirmar. Muita gente pega a música e, por exemplo, aumenta o sample rate. Então, tipo lá, a música é 44, aumenta, sabe, para 48. Aí o sample rate modifica a música, fica um pouco mais rápida, né? Um pouco mais rápido e tudo mais. E muitas vezes as pessoas fazem isso nos vídeos que elas querem reproduzir no YouTube, por exemplo. Sim. Então você pega o vídeo do YouTube, ele tá com a voz acelerada, tá mais aguda, né? Porque o sample rate altera um pouco a questão da frequência, né? Então a voz tá mais aguda, né? E eu não sei se isso tem impacto também, assim, não sei se roboticamente falando, né? O robô ali está enxergando que o sample rate está alterado. Aí já começa a fugir um pouquinho da minha área, mas respondendo a sua pergunta, eu sei que o Content ID mais poderoso que a gente tem é do YouTube. O Content ID do YouTube, ele funciona à base para música, né? Sim, para música. Ele funciona à base de melodia. E inclusive ele pega a melodia relativa. Então, se eu acelero a música, mudo o tom dela, né, ela fica, por exemplo, mais alta, né, com um tom mais alto, assim. O YouTube ele consegue identificar. Se o intervalo for o mesmo, exato. Entendi. Ele consegue identificar. As outras plataformas, como Spotify, Deezer, essas eu não sei exatamente o quão poderoso é o Content ID delas, tá? Mas todas elas têm alguma ferramenta para conseguir fazer essa identificação. E que está ficando cada vez mais poderosa, porque a pirataria digital hoje é um problema muito sério. É incrível, assim, os streamings, eles em um primeiro momento praticamente resolveram a questão da pirataria, mas os crimes se adaptam, né, junto com a tecnologia. Mas voltando aqui, para os selos, né, e essa distribuição de produtos, o que é mais interessante assim quando você tem uma relação entre selo e distribuidora? O selo, ele consegue, à medida que ele vai crescendo com o selo, negociar um contrato com condições melhores. Então, às vezes, inicialmente, o cara que abriu uma conta, assim, sem muito alarde, né? Ele pesquisou no Google alguma distribuidora e abriu ali num login próprio que ele fez, né? Aceitou os termos de uso da plataforma e veio com um contrato padrão. E às vezes o contrato está lá, 30%. Então ele não paga nenhuma taxa, mas de todos os ganhos que são gerados pelas músicas que ele distribui, a distribuidora fica com 30%, por exemplo. À medida que o catálogo dele vai crescendo, né, ele vai ficando mais rentável, ele pode querer um contrato mais favorável. E isso tem acontecido muito. As próprias distribuidoras têm corrido atrás dos selos musicais para trazer os selos para eles, porque a distribuidora, como ela fica com uma porcentagem, então ela tem interesse em ter os melhores catálogos, as músicas mais rentáveis, né? E aí o cara chega e fala assim, ó, selo Arquimagia. Se você vier para cá, você está lá pagando 30%, né? Comigo você vai pagar 20% e eu te dou aqui, ó, um adiantamento de $50 mil. E aí, você já vai ter na mão aí $50 mil que vai descontar daquilo que for rendendo, e depois que recuperar esse valor, você volta a receber 80% dos ganhos. Pô, já começa a ficar mais interessante o negócio, né? Porque às vezes, de duas uma, você vai ter $50 mil na mão, você vai poder às vezes investir, né? Sim, lógico. Para ter melhores equipamentos. Lógico, com certeza. Ou
para poder comprar um carro, né? Dar entrada na casa, Sim. fazer o que você quiser com o dinheiro Sim, lógico. que vai ter na mão. Depois, isso vai ser descontado do seu painel, então é muito melhor do que pegar um empréstimo de banco, por É exemplo. porque não tem juros, tá? Exato. Exatamente. Sim. Não tem juros, vai pegando lá do painel da distribuidora, né? E depois você vai voltar a receber um valor maior. Normal. Né? Então, é uma opção muito interessante. Durante muito tempo, Rafa, eu fui muito reticente com contratos de advance, né? Com contratos de adiantamento. E realmente, os contratos de adiantamento, eles precisam ser muito bem analisados, porque ninguém dá dinheiro assim à toa. Lógico. Então, uma coisa é certa, não existe adiantamento sem exclusividade. O cara vai te pagar um adiantamento, ele quer exclusividade. O normal é exclusividade sobre o selo. Tudo que você produziu e vai produzir durante o tempo daquele contrato, vamos supor 3 anos, vai ter que ser distribuído naquela distribuidora. Mas, no mínimo, vai ser uma exclusividade daquelas de músicas específicas que vão ser distribuídas naquele lugar, né, naquela empresa, e que não vai poder ser distribuído em nenhum outro lugar. Teve um contrato que eu ajudei a intermediar, muito bom, assim, foi um contrato excelente. Foi o selo da Sondom, que desculpa, selo não, a distribuidora Sondom, que é a distribuidora da ByteDance, né, que é do grupo do TikTok. O contrato, ele previa o seguinte, era um selo musical que precisava produzir um número mínimo de músicas para serem distribuídas naquele selo, que, se eu não me engano, eram 20 músicas, agora está fugindo um pouco, mas assim, um número baixo, sabe? Eram 20 músicas que seriam com artistas relevantes da cena daquele selo, tá? E o cara, né, o dono do selo, ia receber um adiantamento de R$300 mil. No arranjo do contrato, ele não ia deixar de ganhar durante a recuperação dos R$300 mil. Ele ia receber uma porcentagem baixa, que, se eu não me engano, era assim 15% ou 20%. Ele ia receber 15%. Até recuperar. Então a empresa ficava recolhendo lá 75% ou 80%, tá? Faz um tempinho já. Sim. E aí, depois que ele voltasse depois que quitasse o adiantamento, aí ele ia receber 60%. Os contratos da ByteDance, eu não sei como está hoje, mas eu lembro que quando quando a Sondom começou no Brasil, eles começaram com uma estratégia bem agressiva no sentido assim, difícil de disputar, tá? Mas não era ilegal, nada do tipo, né? Que você ficava 1 ano recebendo 100% dos royalties e depois iria passar a receber 90%. Então era realmente um percentual assim, excelente para o mercado de distribuição digital, né? E você vê, nesse caso, o selo não ia receber 90%, ia receber 60%. Então, diferente, né? Porém, ele ia receber um adiantamento de R$300 mil. Sim, se as músicas flopassem, ele não ia quitar aqueles R$300 mil, sabe? Mas ele teria recebido já na mão R$300 mil, né? Era um risco muito alto que a distribuidora estava assumindo com aquele selo. Confiou né? bastante. Confiou bastante. Então, eu já vi alguns contratos entre selos e distribuidoras acontecendo, tanto envolvendo adiantamentos quanto sem adiantamento também. Tá? Então, essa para mim hoje é a parte mais interessante de ter um selo. E principalmente quando o selo ele consegue trabalhar junto da distribuidora, aí é um trabalho muito forte mesmo que é feito, porque a distribuidora, via de regra, ela tem um contato mais próximo com as plataformas digitais.
Então, se está chegando material bom ali, a própria distribuidora ela pode indicar isso para as plataformas e isso influencia muito para que os lançamentos novos eles caiam em playlist, sejam favorecidos de alguma maneira. Tá? Não tem jabá. Tá? Não tem jabá esse negócio assim de vou pagar por Spotify e colocar minha música na playlist dele. Não tem isso. Tem uma galera que tem algumas playlists particulares, rola um mercado aí de inclusão de música em playlist, tá? Mas o Spotify em si, as plataformas não costumam adotar essa prática de receberem dinheiro para favorecerem música. Mas um selo junto com uma distribuidora fazendo um trabalho de divulgação legal, isso dá muita força para a música. E aí você vai impulsionando o seu catálogo. Entendi. Então, maneiras fortes, só para fazer mais uma, maneiras fortes de eu fortalecer meu selo, criar mais músicas, né? Tecnicamente falando, né? Criar mais músicas, essas músicas teriam um retorno positivo, né? Tipo, então distribuiu, aí você vai lá, faz propaganda, faz vídeo no Instagram, faz divulgando e tal. Passa-se um tempo, né? Porque às vezes a música não demora para estourar, mas estoura e tudo mais. Então, quanto mais músicas e mais músicas relevantes, né? Que chamaram a atenção do público, aquele mesmo selo que você vai botando nas músicas, ele vai se fortalecendo. Já tirando uma dúvida. A distribuidora e as plataformas, a maneira, o julgamento, né, a balança, né, a maneira de julgar uma música ou um forte potencial é pelo selo ou pelo artista? Boa pergunta. No fim das contas, uma coisa que é importante a gente ter em mente é que o público escuta o artista. Existem alguns casos, né, de que o selo tem aquela credibilidade, né, e aí... Tipo o Sony, né? Cara, eu vou mais além, eu vou pegar um exemplo, né, do funk, que a gente conhece aqui no Brasil, né? A Condzilla teve, né, durante um tempo, o maior canal do YouTube. E as pessoas, elas eram inscritas no canal da Condzilla. Né? Elas não eram inscritas no canal do artista XYZ. Né? E as músicas estouravam no canal da Condzilla. Então era uma coisa que era muito peculiar dali. Você mencionou a Sony, muitos artistas da Sony, eles têm um canal próprio. A maioria. Quem escuta os artistas da Sony não escutam porque eles estão na Sony. Né? Então, a regra não é muito ter isso aí não. Tá? E mais do que selo, artista, a verdade é que a gente não sabe muito bem de onde que vai vir o próximo sucesso. A gente tem uma certa projeção baseado em experiência, em estudo, né? Hoje as empresas elas fazem assim, estudos de SEO para ver o que está sendo mais pesquisado. Tem várias ferramentas para tentar impulsionar uma música e ver de onde é que vai vir o próximo sucesso. Até que do nada surge um negócio que ninguém espera, né? E, enfim. Agora, você perguntou, o que né, conta mais, o artista ou o selo? Não tem muito essa resposta, porque se é um selo que está acostumado a ter muitos lançamentos bem-sucedidos, esse selo, ele primeiro vai ser muito bem tratado pela distribuidora que ele usa para distribuir, né? E a distribuidora, que é quem vai ter o contato mais próximo com as plataformas, ela vai fazer esse pitching quase como um pitch de vendas mesmo, né? Mas o nome que a gente usa é esse mesmo, esse pitching para as plataformas para indicar, falar, esse lançamento aqui é promissor. É de uma empresa que, né, tem lançado projetos, né? É como se você mostrasse uma projeção e falasse assim, essa projeção é ótima. Exato. Entendi. Então é algo que vale muito a pena. Mas deixa eu focar um pouquinho mais no selo aqui.
tá? Porque tem algumas coisas que são importantes de ter em mente para quem tem interesse em ter o seu próprio selo, tá? Recentemente me perguntaram, Vini, para você, quais são as vantagens de ter um selo musical? E foi um pouco difícil de responder essa pergunta, porque para mim não é muito assim, qual que é a vantagem de ter um selo. Qual que é a vantagem de ter um canal no YouTube? Ser visto. Assim, você quer ter um canal. Sabe, você tem essa ideia de ter o canal e trabalha ele. Tem pessoas que têm a ideia de ter o selo e trabalham isso. Antes de pegar as vantagens, sabe, que pra mim, por exemplo, tem coisas boas, tá? Em ter o selo. Você consegue construir uma renda passiva, você consegue, primeiro, trabalhar com o que você gosta, né? Estar nesse meio musical que a gente é apaixonado, enfim. Mas antes de se perguntar quais são as vantagens, assim, você quer ter um selo? Porque pra mim, ter um selo envolve muito trabalho. Porque eu acho que as pessoas assim, às vezes não têm um selo porque elas não têm dimensão do que é ter um selo. Exato. Ter essa dimensão do que pode ser um selo, tipo assim, aonde eu posso chegar com o selo e qual é o caminho, qual é a trilha, né, que tem que ser feita, né? Acho que com isso em mente as pessoas conseguiriam responder melhor. Mas algumas pessoas elas se perguntam isso porque elas são artistas independentes e querem saber se ter o próprio selo é mais vantajoso do que ir para uma gravadora. E aí, nesse caso, é por isso que eu falo, você quer ter um selo? Qual que é a sua projeção? O que está na sua mente? Porque, pra mim, é o seguinte, cara, vou falar uma coisa que vai muito contra o que muitas pessoas falam no YouTube ou nas redes sociais, assim, sobre esses assuntos de music business. Eu acho que é muito melhor você ser um artista de gravadora do que ser um artista independente. Então, se é um artista que está nessa dúvida, eu vou para uma gravadora ou crio o meu próprio selo? Pô, se o cara ele quer criar um selo para a própria banda ou para a própria carreira artística, aí não vale a pena não. Se ele tiver a possibilidade de ir para uma gravadora, tá? Para mim não vale a pena. É lógico que tem contratos e contratos, né? Mas uma gravadora assim que trabalha bem, que faz tudo certinho, que vai ajudar o artista a produzir as próprias músicas, a lançar, fazer divulgação, pô, é muito melhor. O artista ele vai se preocupar em criar, em estar presente no estúdio, tá? em depois talvez ter uma presença digital ali para fomentar o público dele, mas o material, né, ali o produto que a gente estava falando antes, né, vai ser feito pela gravadora. Vai ser muito mais divididas as tarefas e cada um vai focar excepcionalmente naquilo que é capaz e capacitado de fazer. Aí uns vão falar assim, mas aí a gravadora vai ficar com não sei quantos % do rendimento. Mas assim, é muito difícil ser um artista independente que vai ter 100%. Só que a gente sabe que o rendimento do artista independente geralmente, né? O montante, né? Pois é, então, pô, cara, eu assim, não... Tô me segurando aqui pra não falar valores, né? Sim. Mas eu já vi, assim, artista que tinha 10% em uma música receber muito dinheiro. Sabe? E é melhor ter 10% de muito do que 100% de nada, né? Isso ficou muito poético, meu. Pois é. Isso aí dá um corte, isso aí dá um corte no Instagram, isso aí é muito poético. Então, a gente sempre vai ter que avaliar o que está na nossa mesa. Agora, a pessoa fala assim, não, eu quero ter um selo mesmo. Sabe, eu tenho um amigo que trabalhou comigo em outro lugar, que a intenção dele sempre foi abrir um selo, assim, ter a empresa dele, e que hoje ele está lá trabalhando, sabe, fazendo enfim, a correria dele, assim. Essa é a intenção dele. Então, por exemplo, nesse caso, a pergunta não é quais são as vantagens, a pergunta é o que eu tenho que fazer para
né, otimizar os meus ganhos, os meus resultados, tendo um selo musical. Tá, certo. Certo? Certo. Aí, a primeira coisa, você abrir um selo, a primeira coisa que você vai se preocupar em fazer é se filiar em uma associação do ECAD. Filiação em associação do ECAD é para todo mundo que trabalha no mercado fonográfico. Você é compositor, você é um selo, você é um músico que grava em estúdio, você é um cantor, um intérprete, sabe? Você participa de gravações, você precisa estar filiado em uma associação do ECAD. Tá? É a primeira coisa. O selo ele vai se filiar na categoria de produtor fonográfico. Tá. E aí, o que é o produtor fonográfico? É aquele que banca o fonograma. Então, por exemplo, né, a gente está aqui num estúdio. Se eu chego aqui e alugo a hora do estúdio, gravo aqui, né, uso a estrutura do estúdio, mas eu estou pagando por isso, o produtor fonográfico sou eu. Você é o seu selo que vai lá no... Exato. Entendi. Agora, eu chego aqui, aí... Eu ia fazer essa pergunta. Né, uso a estrutura de vocês, né? Não pago nada. Quem que é o produtor fonográfico? O estúdio. É o estúdio. Há uns anos atrás, a gente fez uma versão acústica de uma música minha para sair no canal antigo Aliança Music, né? Mas que tá aqui ainda no YouTube. Inclusive tá crescendo lá, né? Doce Ilusão, né? Doce Ilusão. Inclusive, Então, vai lá ver lá, Doce Ilusão. Ali é uma coisa que era meio híbrida. Porque, na verdade, eu tava usando o canal, né? Bom saber, ó. Bom saber. Você tá ouvindo, né? Meu ato falho, tá ouvindo, né? Você tá ouvindo, né? Bom saber. Ali... É zoeira, fala. Perdão, peraí. Aí, ó. Emocionou. Ali, o que estava acontecendo? Vamos lembrar disso, viu, Gui? Fala aí. O canal Arquimagia, na verdade, estava sendo a minha distribuidora. Sim, porque a gente estava tava na pandemia, eu acabei fazendo o vídeo lá em casa mesmo. Exato. Né? Agora, se fosse naqueles esquemas que a gente fazia antes, que eu ia na sua casa gravar e tudo mais, pô, seu equipamento de vídeo, né? Sua equipe de filmagem aqui. Né? Microfone, iluminação, tudo seu aqui. E eu não tô pagando nada, né? Mas você tá colocando meu nome lá, né? Pô, tá tudo certo. Você é o produtor fonográfico, tá? Não tem dúvida nenhuma. E também tem uma outra situação. A não ser que nós fizermos um contrato, né? Pode ser também. Que aí aí entra, né? É porque isso aí é tipo como se fosse a regra mor, né? Como se fosse uma coisa, um fluxo natural, né? Esse é o padrão estabelecido pela lei. Padrão estabelecido pela lei. Tá? A lei de direitos autorais, ela diz que o produtor é aquele que viabiliza economicamente, ela usa a seguinte expressão, a primeira fixação, é a primeira gravação. É aquela que vai ser feita no estúdio para depois ser colocada no disco. Hoje não é mais disco, né? Vai ser colocada lá no arquivo digital. Mas, como é um tipo de direito que é disponível, ou seja, você pode negociar livremente, então a gente pode fazer uma parceria aqui, ó. Eu não vou, vamos supor, eu sou um artista famoso e você quer ter uma gravação minha. E eu falo, tudo bem, a gente vai gravar. Só que eu quero 50% da produção fonográfica. Pode acontecer. Sim. E acontece. Eu acredito. Né? E acontece. Eu acredito. Acontece também o seguinte, nós temos 2 selos musicais. Um artista em cada um desses selos. E esses artistas estão na mesma cena, né? Eles vão fazer um feat. O artista, geralmente, ele não se preocupa muito com coisa burocrática. Ele vai lá, grava, tudo mais, sabe? E é isso. É isso. Aí,
as empresas, né, que estão por trás ali, os selos, as gravadoras, elas vão correr atrás de deixar tudo documentado, né? Então ela precisa o selo que vai lançar a música, ele precisa da autorização da gravadora daquele artista, que tem a exclusividade sobre aquele artista, para poder fazer a distribuição. E aí a gravadora ela fala isso: vou te dar autorização, mas eu quero 50% da produção fonográfica. Sempre tem um mas. E olha que eu já vi rolar treta por causa disso. Teve uma mesa de negociação que eu fiz parte. Nesse dia eu quase, assim, eu praticamente só fiquei calado, eu só presenciei, né? Mas eram duas empresas que estavam realmente negociando uma parceria, né, no qual o artista de uma, que era um produtor musical, iria fazer vários lançamentos com artistas diferentes da outra. E a outra estava exigindo 50% da produção fonográfica. Só que os artistas dessa outra empresa que estava pedindo ia lá no estúdio da primeira empresa, que era a empresa do produtor, que ficava na sede dela. O estúdio do cara, na verdade, não era do cara, era da empresa. Aí o cara tava falando lá: ué, mas os seus artistas vão vir na minha empresa, sabe, gastar a minha luz, ficar no meu estúdio, com o meu ar, né, com o meu artista, com toda a minha estrutura, e você quer 50% da produção fonográfica? Foi um quebra-pau, e chegaram no seguinte acordo: quando for produzido na empresa A, aí a produção fonográfica é de A. Quando for produzido na empresa B, porque às vezes o artista dele ia lá no estúdio da outra, né? Aí a produção fonográfica é de B. Então ninguém divide nada, mas era uma coisa séria. Mas se acertou desse jeito. Se acertou desse jeito, porque a produção fonográfica, ela é mais do que um percentual sobre o fonograma. Ela, na verdade, é a propriedade, é o título de propriedade daquele fonograma. O produtor fonográfico, por ser o investidor do fonograma, ele também é o dono. E aquela gravação, ela se torna uma propriedade. A master da música, ela é um bem, é um bem incorpóreo, né? Mas é um bem, é algo que ele pode ser um ativo que pode gerar muita renda para você. Sim. Né? Tem artistas, a gente conhece alguns artistas por aí que são artistas de um sucesso só, né? Esses artistas de um sucesso só, eles ganham dinheiro desse um sucesso. Esses artistas, eles ganham dinheiro, né, com essa uma música. E a maioria dos casos, essas músicas, elas na verdade pertencem a uma gravadora. E a gravadora, ela vai montando um catálogo, né, com vários um sucesso que na mão dela se torna muito dinheiro. E aí ela vai ter a legitimidade para negociar o quê? Uma agência de publicidade quer usar aquela música numa propaganda. Ah, entendi. Ela que vai negociar. Uma produtora audiovisual quer usar aquela música como trilha sonora. Ela vai negociar a gravação, que eu estou falando, né? Nosso outro encontro a gente falou da parte autoral. Exato. Né? Que aí a editora ia negociar, monetizar a sua música. E o primeiro passo vai ser você se filiar na associação do ECAD para que você possa fazer a emissão dos ISRCs, que é aquele isso não dá nem para começar o trabalho, né? Na verdade, dá para começar o trabalho. Tem muita gente distribuindo música, até mesmo com selo musical, tá? Tem uma MEI, né, ou uma empresa de pequeno porte, no qual no KNAI da empresa tem lá gravação de som, né, produção musical, que é o KNAI para o selo musical. Sim. Só que essa empresa não tem filiação no ECAD, em nenhuma associação do ECAD. E aí eles ficam gerando aqueles ISRCs de agregadora. O que acontece? Quando você tem esse ISRC de agregadora, se a música toca na rádio ou na televisão, quem está difundindo aquela música, né, a emissora, né, de rádio, de TV, ela não vai conseguir rastrear
Porque o ISRC de agregadora, ele fica só dentro da agregadora. É uma informação que... Agregadora é um nome mais técnico para as distribuidoras que eu estava falando antes. Na verdade, assim, tem até uma questão de agregação ter a ver com contratos firmados com as plataformas, mas eu não quero entrar muito nesse mérito. Não, tá? mas... Eu falo assim, ISRC de agregadora e tudo mais, mas é só importante dizer que, na verdade, a agregadora tem mais a ver com contratos que são firmados para conseguir melhores condições para as plataformas digitais, tá? Mas eu não quero entrar muito no mérito disso, que a gente já falou de vários temas, né? Sim. Mas esse ISRC de agregadora, ele fica, na verdade, dentro da distribuidora e fica disponível para as plataformas digitais. Mas a rádio não consegue rastrear isso. O ECAD não consegue rastrear isso. E aí, por exemplo, a música ela toca na rádio e o ECAD ele não vai conseguir pegar os valores que foram gerados pela música ter tocado na rádio e passar para os titulares do fonograma. Porque aquele SRC ele não está dentro do ECAD, ele está, na verdade, dentro da agregadora que ele foi gerado. Ah, tá, entendi. Então, é muito importante. Hoje, a gente tem até a possibilidade do quê? Pegar esses SRCs de agregadora e cadastrar dentro do ECAD. Você pode pegar exatamente o código que foi gerado lá, sei lá, o OneRPM, Symphonic, WMD, DistroKid, seja lá qual for a distribuidora, né? Você pode pegar aquele ISRC que vai estar lá QZAXF00001, por exemplo. Sim. E colocar esse exato código dentro do ECAD. Entendi. Tá? Para regularizar ele. Mas é importante que ele esteja dentro do ECAD. Muito importante. Através dele estar no ECAD, além de você conseguir receber os valores de execução pública, ele fica disponível para quem tentar consultar a base de dados do ECAD. E aí vamos supor que uma empresa audiovisual, né, naquele exemplo que eu tinha dado antes, está interessada em usar aquele fonograma. Sabe o que ela vai fazer? Vai entrar ou no ECADnet, ou em algum portal de uma das associações, né, no portal Abramos, portal da UBC, para tentar encontrar aquele fonograma. Porque quando ele encontra aquele fonograma através do ISRC, ele vai ver quem são os titulares do ISRC. E aí ele sabe, né, com quem que ele vai ter que falar. Então, às vezes a pessoa ela pode perder a oportunidade de ter a música dela numa trilha sonora porque ela não registra no mercado. Exato. E é assim, não perca a oportunidade de ter a música na trilha sonora, porque além do valor que você vai receber pela inclusão, né, pela sincronização da música lá naquela produção, você vai ter exposição, as pessoas vão procurar, né, nas plataformas, vai ter mais play, então vai gerar mais receita consequentemente. Quando o Sepultura gravou o 2 Meter Sessions, né? Na época do Max, do Igor e tal, e eles gravaram algumas músicas nesse estúdio, né? E algumas músicas são meio que versões, né? Porque tem aquele percussionista lá que toca junto com eles. E aí, é aí que eu ia te perguntar, né? No caso, eles fizeram uma versão de um fonograma deles, né, num estúdio, né, utilizando os equipamentos do estúdio, né, obviamente que os instrumentos eram deles, mas utilizando os equipamentos do estúdio, luz, iluminação e tudo mais. Nesse caso aí, se a gente fosse seguir por via de regra, né, esquecendo que foi feito um contrato e tudo mais, por via de regra, o que seria o normal, o conveniente? Não, a regra é o seguinte: o artista chegou aqui no estúdio e usou o meu equipamento, né, e não pagou por isso, então eu sou o produtor fonográfico. Tá? A regra é essa. Se esse foi o arranjo, a gente não sabe, né? Porque já começa a entrar o que a gente tinha dito antes. Se chegou lá, contratou, pagou, então o produtor fonográfico, na verdade, é o Sepultura.
né? São eles ali. Mas a regra é a seguinte: o cara chegou, usou meu equipamento, eu sou o produtor fonográfico. Existem algumas discussões em relação a isso para pensar, né? Como que o artista chegou? O cara, ele bancou a passagem? A lei, ela não entra nesse detalhe. Né? A lei não entra nesse detalhe. Até o que a gente estava conversando um pouco em off, né? Uma das dificuldades dos selos é justamente lidar com os artistas nessa situação, porque muitos artistas querem, né, tudo de mão beijada. Existe muito aquela visão, né, da gravadora que suga o artista, malvadona, tudo mais, mas tem um outro lado também, que é de um empresário que está lá empreendendo a duras penas, né? A gente sabe que não é fácil, ainda mais se for aqui no Brasil, né? Pelo amor de Deus. Não é fácil fazer uma empresa andar, equipamento musical é caro, sabe? Estrutura de estúdio é caro, né? Então, isso são coisas que não passam na mente dos artistas, geralmente, né? E aí, tem artista que fala assim, pô, eu tive que pagar passagem para chegar lá. Então, você não pagou tudo do fonograma, porque eu faço parte do fonograma, eu tive que pagar para estar lá, né, para chegar lá, então você tem que dividir a produção fonográfica comigo. Eu acho isso um absurdo. Sim, né? Entendi. Não acho razoável, né? Não acho razoável. Mas tem alguns produtores fonográficos, né, alguns selos, que ele falam assim, não, eu vou pagar seu Uber, pode vir, né? Eu vou pagar aí a alimentação. As gravadoras, né, as grandes empresas fazem isso, pagam, né, passagem, estadia para o artista. Então, e aí realmente não tem discussão, né? Não tem o que o cara falar. O produtor fonográfico, nitidamente, é a empresa que está bancando tudo, literalmente tudo, para fazer aquele fonograma acontecer. Mas é uma dificuldade muito grande, não só isso, porque se a gente está chegando no nível de discutir quem que é o produtor fonográfico, na verdade a gente está bem. É uma situação no qual o artista e o selo têm ciência de que existe esse negócio chamado produção fonográfica. Sim. E estão se preocupando em documentar isso, porque muitas vezes não existe essa preocupação. O que existe é uma empresa tocada muitas vezes por uma pessoa só, ou por uma dupla de sócios ali, que estão tocando um estúdio, que tem parceria com alguns artistas, e aí os artistas gravam, né, com ele, e eles vão lançando as músicas, e tá tudo lindo até o momento que eles brigam. Sim. E aí quando briga, ninguém sabe de quem que tem o direito, né, de fazer a exploração econômica daquela música. Aí para resolver é bem difícil. Isso aí você me gerou uma outra dúvida. O selo, vamos supor, ele tem uma banda que é independente. O selo da minha banda é de quem? Quando nós que escrevemos as músicas e nós que gravamos e nós que fazemos tudo. O selo é dos quatro, o selo é de um só, é só do compositor, é só do cara que foi lá e registrou no ECAD. Excelente pergunta. Na verdade, a sua pergunta é de quem é a banda? Né? Tecnicamente é isso. Cara, a banda ela tem que ser encarada como uma empresa. E o normal é que, à medida que a banda cresce, também seja aberto um CNPJ para a banda, né, para lidar com as coisas da banda, porque é isso que tem que acontecer. Tá? Vai do acordo, a lei não vai trazer uma resposta para isso. Tá? A figura banda não está presente na lei de direitos autorais. Então, se dentro de uma banda você tem um acordo de que todos vão dividir por igual, então pertence a todo mundo, né, que compõe aquela banda. Se da banda tem um líder claro e que é o dono da banda, o chefe da banda, né, então é do chefe. Agora, o que não pode acontecer? Fugindo um pouco aqui do assunto do selo, mas indo para essa parte de banda. A gente tem vários casos, né, de problemas de que um cara da banda
correu atrás, né, de deixar tudo documentado para ele. Aí ele sai da banda e os caras da banda não podem, por exemplo, usar o nome da banda, comercializar produtos com o logo da banda, sabe? Não pode mais ser aquela banda. Se eu não me engano, Cidade Negra tá passando por isso. Que é do Tony Garrido, né? Tony Garrido deixou tudo no nome dele, se eu não me engano, tá? Tem que checar essa informação aí. Mas ficou tudo no nome dele, e aí os caras lá da Cidade Negra não podem fazer uma comercialização nova, né? Tipo, lançar camiseta e tudo mais. Outro caso clássico, Legião Urbana. Ficou tudo o nome do Renato Russo. Tem até aquele caso do Villa Lobos, né? Então. Aí os caras que são os fundadores lá do Legião Urbana não podem vender caneca, né? Não pode fazer nada. Eles tiveram que brigar na justiça pelo direito de sair em tour com o nome Legião Urbana. Nossa, é difícil. Então, né, eles continuam ganhando direitos autorais. Tá, isso é uma coisa diferente. Agora, a propriedade sobre a banda, que é uma marca, né, é uma coisa totalmente diferente. E aí, isso, né, para as bandas que criam o seu próprio selo, isso também vai entrar na conta. Né, porque o dono da banda vai ser meio que o dono do selo também, vai ser uma coisa natural. Né? Mas é tudo negociável. Entendi. Tem que ver o arranjo da... Agora, Vini, o que você já, com a sua experiência, que problemas você já enfrentou assim, que talvez você falou, putz, faltou um selo aqui, ou então o selo interferiu, o que você pode contar pra gente? O selo que fez a diferença... Que fez a diferença positiva ou às vezes, não sei se negativa, né, mas você pode explanar pra gente aí. Sabe que eu trabalhei, né, durante um tempo numa empresa que estava fazendo um acordo com a empresa para que aquela empresa administrasse a parte dos direitos do selo que ele estava abrindo. E ele estava num contexto no qual ele estava saindo, né, de uma gravadora, que ele passou boa parte da carreira dele, quase a carreira dele inteira, né, sob um regime de exclusividade. Ele não estava contente, com muita briga conseguiu sair. Tá, eu não participei desse processo, mas com muita luta conseguiu sair daquela gravadora para abrir a gravadora própria. E ele tinha, né, essa visão de realmente mudar o mercado dele, né, fazer condições muito mais favoráveis para os artistas. E eu sei que, olha só que coisa, né? Ele produziu um álbum para ser lançado por aquele selo. Infelizmente, ele não faleceu, né? Mas o álbum, que é o Passado e Presente, ele teve uma quantidade de plays assim, ó, absurda. E a família dele, né, pôde ter algum amparo por conta disso, porque ele não precisou dividir os ganhos daquele álbum com uma outra gravadora. Né? Então esse foi um caso em que valeu muito a pena o artista ter o selo dele. Né? Lembrando que no caso, né, era a intenção dele, o que a gente tinha falado antes, era a intenção dele ter o selo, ele queria trabalhar com outros artistas, né? Ele ia ter muita liberdade para fazer o que estava na mente dele. Ele faleceu, mas deixou muitos projetos, tanto que mesmo depois da morte dele, música nova, bastante música nova ainda saiu, né? Então foi um caso em que realmente deu para ver um benefício muito grande de ter um selo próprio, né? Ele fez a distribuição lá com uma empresa onde eu trabalhava, né? Fez a distribuição pela WMD, uma distribuidora. Eu não trabalho mais lá, mas é uma empresa muito boa, sabe? Minhas músicas estão lá ainda, né? Distribuídas lá e tudo mais. E foi muito bom para a família. Lógico que em um cenário triste, né? Mas foi um momento que, nossa, fez a diferença
muito forte mesmo, sabe? Porque eles estavam ali, ó, diretamente recebendo, né, os rendimentos, não passavam por ninguém, era direto com eles, né? Então isso foi um caso em que foi muito bom para ele. Certo. Agora, um caso ruim do cara ter o selo. É essa a pergunta. Deixa eu pensar aqui. Já veio na mente. Foi, na verdade, um relato que um amigo meu, assim, mais das antigas, produtor, me disse, né? O cidadão, ele era um produtor musical também, né? Voltado ali pro trap, né? Essa parte mais urbana. Produzia as músicas dele na casa dele, né? E decidiu abrir um selo musical. Só que ele não entendia nada de como que fazia, né? Então, ele não entendia os riscos do negócio, não sabia o que ele precisaria, né, para o tanto de volume de música que ele teria que lançar, né, para começar a construir, em quanto tempo, né, que ele poderia ter um retorno. Ele não entendia nada. O que o cara fez? Largou o emprego para se dedicar só na abertura do selo dele. E deu tudo errado. O cara se endividou, sabe? Faliu, né? E, enfim, e ficou no prejuízo. Não conseguiu levar o selo dele para frente. Ele teve a impressão de que daria muito bom, porque ele estava começando a vender algumas produções e tudo mais. Mas se o cara vende a produção, ele não constrói catálogo, ele não consegue ter advance. Enfim, ele não tem retorno lá pra frente daquilo que ele gravou ontem. Ele fez venda direta, assim, ó. O cara contratou ele fez a produção, recebeu o dinheiro, acabou. Não é trabalho de selo, né? Então, foi um exemplo aqui que eu pensei meio de supetão, que foi ruim o cara querer abrir um selo. Mas não é porque foi ruim o selo em si, é porque ele não sabia do negócio, né? Não entendia. O selo musical, ele pode ser um negócio muito rentável. Muito rentável, né? Porque se você acerta, cara, pô, quanto que rende uma música do ABBA? Nossa, muito. Que foi gravada décadas atrás. Muito dinheiro. Sabe? Cara, quanto que rende, sei lá, né, música dos Beatles? Vamos pegar só o Brasil aqui mesmo, sabe? Só o Brasil? Muito. Né? Toca em comercial. Pois é. Toca em final de festa de evento, Exato. de empresa. Exato. Pode ser um ganho para a vida toda. A construção de um catálogo, né, você tendo o seu selo, pode ser realmente a sua aposentadoria, né, pode ser a herança para os seus filhos. É um patrimônio muito poderoso. A gente passa a contar catálogo a partir de quanto de obra, assim? Quanto de obra que eu posso falar que catálogo é? 2 músicas? Você tem o catálogo dos Mamonas Assassinos com 10 músicas. Entendi. É um conjunto de obra ali. Né? E também, o que importa não é nem a quantidade, né? É quanto que rende. Sim. Eu sempre uso o exemplo dos Mamonas Assassinas por causa disso, porque são 10 músicas. Mas são 10 músicas que... São 10 hinos, né? Exatamente. Então... São 10 hinos. Você pode ter um catálogo aí de 3.000 músicas que não rende nada. Né? Ainda mais hoje no streaming, que cada play gera fração de centavo, né? Então, é muito difícil. Sim. Mas, quanto mais músicas você tiver, e claro, quanto mais você trabalhar essas músicas, né? Sabendo que não é só lançar, mas ter todo um trabalho de marketing também, né? Que aí já não é minha área, mas que também faz parte do trabalho de um selo musical, né? Pô, você vai realmente construindo isso. Se eu tirar uma dúvida, é necessário patentear o selo? Não é necessário patentear o selo, mas é importante você fazer, né, o registro de marca da sua empresa para você poder se resguardar. Sim. Porque se você conseguir ter uma empresa bem sucedida, dependendo do caso, pô,
Você pode vender até boné, sabe? Caneca, blusa, camiseta, enfim. Fazer projeto, ou talvez não uma patente do selo, mas patente não é o nome ideal, né? Mas fazer o registro de marca, você pode fazer o quê? Ó? Eu vi recentemente uma empresa que registrou o nome de um projeto. Eles vão lançar o mesmo projeto com artistas diferentes. A gente tem visto isso acontecer. Tem um projeto famoso que é o Poesia Acústica. Eu não sei se o Poesia Acústica é registrado o nome, bem capaz que seja. Muito provável. É muito provável, mas é um projeto musical de uma gravadora, de um selo, que era a Pineapple, se eu não me engano. Então é algo que é possível de fazer também. Entendi. Tem diversas formas de trabalhar o selo. O importante é o que? O selo precisa, tudo que ele faz precisa estar documentado. Uma coisa que eu aprendi, o patrimônio da gravadora, do selo, é papel. É papel. É o papel que vai garantir o direito da gravadora, do selo musical, né, em cima de uma determinada gravação. O que vai dar a legitimidade da produção fonográfica é um documento que vai comprovar que aquele selo teve autorização do artista para participar daquele fonograma. Em troca de tantos por cento do fonograma ou em troca de um cachê fechado. E aí ele cedeu os direitos dele, os direitos artísticos, né, naquela gravação. E também que ele tem autorização do autor ou da editora para gravar aquela composição. Então, se o cara não tem esse papel, ele não tem a segurança jurídica para garantir o patrimônio dele. Aí quando for negociar com uma distribuidora, vai ter dificuldade. Quando for negociar com uma produtora audiovisual, vai ter dificuldade. Sim. Né? Quando for fazer qualquer tipo de exploração comercial, vai ter dificuldade. Então a banda que tá tocando no bar, tá tocando à noite, fazendo shows e tudo mais. Aí eles de repente viram a chave. A partir de amanhã a gente vai começar a produzir músicas. E aí a gente vai buscar uma gravadora. Se a gente buscar uma gravadora, eles vão ter o selo da gravadora. Sim. Né? E aí eles vão distribuir o nome a música em função da gravadora pelo contrato de divisão da gravadora. Né? Que pode ser por via de regra ou pode ter um contrato específico que a banda vai ter que assinar. Sim. E aí, só que assim, eles podem, vamos supor, se eles já criaram um selo anteriormente, mas eles vão na gravadora gravar, eles podem usar os dois selos ou ele tem que tipo guardar o selo dele para ele e ele usa o da gravadora? Não, é possível usar o selo deles na gravadora. Aí a gravadora ela vai ter um trabalho de distribuidora, na verdade, né? E eles vão manter o selo deles. Isso acontece em alguns casos. Tá? Mas eu não vou nem falar que não é muito comum, porque para bandas grandes isso já está começando a ficar um pouco mais comum. Alguns artistas, né, em estágios de carreira assim mais avançados, né, eles têm buscado criar os próprios selos para ter essa liberdade de negociar melhores condições de distribuição, ter mais controle sobre tanto a criação deles, né, não precisa ficar atrelado a métricas de gravadora e tudo mais, né, mas também para manter a propriedade deles em cima das gravações, né, que é o principal motivo pelo qual um artista vai ter um selo próprio. Você vê o meu caso aqui, que não sou um artista grande, né? Mas eu sou um selo de uma pessoa só, porque eu sou o selo, o artista, o compositor, o produtor, tudo, né? Eu faço tudo sozinho, né? Mas eu tenho 100% de controle, né? Não tenho a renda, mas eu tenho 100% de controle, né? Mas alguns artistas, né, e bandas grandes têm feito isso mesmo. Abre o próprio selo e usa uma gravadora como distribuidora, usa só para distribuição. Sabe um cara que fez isso? Em um contexto que não era digital, inclusive? O Chimbinha. Ele negociou, não lembro qual a gravadora, tá? Mas uma major,
ele negociou só a distribuição, ele recusou colocar a Calypso como um artista da gravadora e só usou a gravadora como distribuidora. Já tinha os CDs, né, já tinha as produções prontas, só precisava escoar os produtos, né, Brasil afora. É a mesma coisa de eu levar um pendrive numa gravadora e falar assim, ó, só passa pra frente aí que já tá pronto. É a mesma coisa. Aí ele vai falar assim, ó, gravadora, eu quero a sua network de YouTube, eu quero o seu relacionamento com as plataformas, tá? Eu quero o peso do seu nome na divulgação, tá? Eu tô dando o material pronto pra você aqui, ó. Você não vai investir em nenhum custo. Eu investi, eu sou o selo, tá? Mas você vai distribuir a minha música e eu vou estar dentro do seu guarda-chuva, né? Aí faz sentido essa negociação. Entendi. E tirar uma dúvida, o empresário, vamos supor que a banda tem um empresário, um cara que ele não entende de música, ele só entende de dinheiro. E aí ele vai investir numa banda. Ele é um selo? Putz, muito bom. Pô, de novo, vai variar muito, né? Mas o ideal é que seja. Mesmo que ele não participe, ele não vai no estúdio, ele fica lá na casa dele lá assistindo Netflix, às vezes passeia, vai no shopping JK Iguatemi, vai em Alphaville, vai na casa de praia, o cara não tem nem contato. Certo. Entendeu? Nesse caso, assim, ó, o cara sendo mais um investidor, né? Isso. Aí não é tão comum o investidor ser o selo. Tá, aí o cara só tá colocando dinheiro. Sim. Se é assim, ó, eu tô bem de vida, né? Vou investir na banda diversa. Pegou? E eu falo assim, ó, eu acredito em vocês, criem, né? E aí, que sonho. Vou só bancando, né, as produções, tudo mais. Eu vou ter o retorno do fonograma para mim, serei o produtor fonográfico porque fui eu que banquei, né? Mas isso não é muita figura de um selo, tá? O que é mais comum? A gente tem muitos agentes livres no mercado que começam a investir em artistas que estão ali no início de carreira com a intenção de, mais para frente, vender esse artista para uma empresa grande. Isso acontece bastante. Alguns desses agentes, eles acabam se tornando selos. Eles começam como pessoa física, né? Só agente mesmo, né? E acaba se tornando um selo à medida que eles vão crescendo, se estabilizando e conquistando um espaço no mercado. Quando eles vão crescendo, eles param de trabalhar com 1, 2 artistas e começam a ter um casting de artistas, né? E aí, esse cara que é o empresário, que não necessariamente entende de música, né, mas ele entende de talento ali, né, de falar, putz, esse cara aqui, ele é bom para eu trazer para o meu selo. Aí, sim, esse vai ser o produtor fonográfico, né, já começa a ficar com cara de gravadora mesmo, né? Sim. E a banda, ou o artista, não vai ter participação na produção fonográfica. Pode ter a participação no percentual dos ganhos do fonograma, mas a propriedade do fonograma em si vai pertencer ao selo. E tirar mais, e indo nesse caminho, né, que agora minha mente embalou agora, indo nesse caminho. Vamos supor que, assim, obviamente tem algumas pessoas que são responsáveis por montar os lineups do The Town, do Rock in Rio, do Lollapalooza. Esses eventos são selo? Olha, muitos eventos são selo, tá? Mas nem sempre. Existem eventos que surgem como eventos mesmo e depois se tornam selos. Existem selos, né, que são selos e criam o seu evento. Então, existe uma certa mistura nisso aí. Eu não sei te dizer se o Rock in Rio é selo.
tem se eu não me engano, o Universo Paralelo, que é um festival de música eletrônica que acontece lá na Bahia, assim, um festival enorme de música eletrônica, né? Quase com certeza, tá? Eles têm selo. Porque, por exemplo, eu tô falando isso por quê? Porque, por exemplo, o Rock in Rio passa na Multishow, muitas vezes passa no YouTube, e muitas vezes as bandas colocam o show do Rock in Rio nas suas respectivas páginas. E assim vai. Então, tipo, obviamente que tem aquela questão dos direitos autorais, mas também eu não sei se teria a questão do selo, porque às vezes os artistas fazem versões das músicas deles num show de grande porte desse, diferentemente do que está na gravação, entendeu? Então, aí o que é mais comum nesse caso? O evento tem o seu selo, mas ele não tem exclusividade com os artistas. Entendi. Né? E aí, o show de um determinado artista, ele vai ser gravado e as músicas que foram gravadas, elas podem ser lançadas nas plataformas digitais com aquela versão. Né? Então, a diversa versão ao vivo, versão Rock in Rio e tudo mais. Sim. E aí, o produtor fonográfico é o selo do evento. Sim. Né? Isso já é mais comum de acontecer. Mas quando isso acontece também, é negociado, porque muitas vezes os artistas que tocam em grandes festivais, eles já vão... eles têm gravadora, né? Tem o próprio selo deles também, que vai ficar com uma parte do que vai ser lançado. Né? Então, aí já começa a entrar em temas mais complexos da indústria. Não, eu entendi. Eu acho que desenrolou bem, né? Agora, né? Na verdade, bom, você sabe que eu falei de vários assuntos, acabei não indo na linha que eu imaginei que eu ia, mas o selo musical, né, é um assunto que abrange muitas coisas, mais do que direito autoral até. Né? Abrange muitas vertentes. Para mim, o mais importante, né, para quem tem a intenção de criar um selo, é buscar se profissionalizar, não abrir assim com a emoção, porque é um trabalho muito pesado que pode envolver custos muito altos e que pode demorar para ter retorno. Então é muito importante mesmo que a pessoa ela dê passos conscientes, né, saiba onde que ela está pisando, mas também vá com convicção, né, com garra, porque é um negócio muito bom. O selo musical, gravadora, né, quando tem um catálogo forte, um catálogo que rende, é algo poderoso, assim, é para décadas de rendimento, né? Então é um negócio muito bom, mas tem que estudar bem. É isso aí, falou tudo. Bom, acho que já deu para pelo menos dar uma introdução, né? Ou então pelo menos guiar as pessoas, né? Espero que quem está assistindo aí conseguiu pelo menos entender, absorver um pouco mais, né? Mas, né, como sempre, né, acho importantíssimo, né, você deixar suas redes sociais aí, para caso alguém tenha dúvidas, né. Aliás, se você quiser mandar alguma pergunta aqui, manda nos comentários aqui que a gente encaminha para o próprio Vini para responder também, né. Mas também, se vocês quiserem falar com ele, faça as honras, Diogo. Olha, eu vou deixar dois perfis de Instagram, tá? Porque eu tenho um Instagram profissional só para falar que tem, tá? Então, você pode me achar no arroba... Qual que é o meu Instagram profissional? Deixa eu ver aqui. Não é Vini Pedro lá de V? Eu acho que é Vinícius Pinheiro Advocacia. Não, Vinícius Pinheiro ponto .adv. Pra você ver como eu uso, né? Ó, tem até uma mensagem não lida aqui. É mais fácil pegar no... Ó, tem aqui. Calma aí que eu perdi ele de novo. Você pode me achar no viniciuspinheiro.adv, mas é mais fácil você me chamar no Vini V Pinheiro, tá? Porque tanto o Instagram quanto o meu WhatsApp também é o profissional e pessoal misturado. Eu não consigo separar muitas coisas não, que eu amo o meu trabalho. Então
Pode me chamar no seu trabalho pessoal é sua mesmo. Vida, né? Meu trabalho é minha vida, minha vida é meu trabalho, é isso. Também pode me chamar no LinkedIn, tá? Coloca lá Vinícius Pinheiro, você vai me achar. Coloca Vinícius Pinheiro, advogado autoral. Você vai me achar lá, tá? Pode me chamar por lá também, que eu uso bastante o LinkedIn e estou à disposição para dúvidas, tá? Aqui, se vocês quiserem perguntar, pode perguntar, porque eu sou apaixonado por music business, direito autoral, essa é a minha vida. Pode. Ele só falou um pouquinho hoje porque ele não gosta muito, né? Mas, gente, muito obrigado aí, vocês estavam assistindo aí, né? Espero que tenham gostado do vídeo aí, acrescentou muita informação aí. E, né, a gente vai desenrolando os temas aí, né? Muito provavelmente aí o Vini vai voltar aí para falar um pouco mais aí, abranger outras partes também do business, tá bom? Um forte abraço, queria agradecer muito o Vini por ter vindo até aqui, viu? Muito obrigado mesmo, isso aí. E seguimos firmes aí nessa jornada, viu? Isso. Um grande abraço para todo mundo que está assistindo aí, pro Vini também, para você também. E é isso aí.